Rede. Forte abraço a todos, já temos bola rolando para mais um Tá na Rede. Tá na Rede de número 11, aqui sempre acontece uma reunião de gerações do futebol baiano, do futebol brasileiro, jogadores, dirigentes, gente que viveu ou vive até hoje o mundo da bola. O Tá na Rede está espalhado aí pelas redes sociais, nos siga no Instagram, @tanarede.podcast, @tanarede.podcast é o nosso endereço no Instagram. Faz a gentileza de deixar seu like no nosso canal no YouTube, Tá na Rede, e se inscreve, porque toda quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo aqui do Tá na Rede. Marque também o nosso 585 Estúdios, a nossa produtora, @585 Estúdios, onde gravamos todas as semanas o Tá na Rede. Hoje a conexão é mais longa, é mais longe. Bota a distância nisso, viu? É uma conexão Salvador, Arábia. Conversa com um baiano que já quebrou recordes lá na Liga Saudita. É o treinador que mais venceu, entre todas as nacionalidades, hein? É o que mais venceu na Liga Saudita em todos os tempos, seja de que nacionalidade for. Os primeiros passos foram aqui no Vitória, passou com sucesso pelo futebol brasileiro, já também militou no futebol asiático e parece que fincou raízes lá na Arábia Saudita, mas foi daqui dos campos de pelada que ele saiu. O Tá na Rede hoje celebra os 60 anos completados recentemente do baiano Péricles Chamusca, o Pequinho. Tá lá na Arábia, tudo bem, Pequinho? 60, mas com cara de menino ainda, dos tempos do português, quando a gente jogava futsal. Fala, Thiago. Parabéns pelo canal aí, pelo excelente trabalho que está fazendo. E é sempre bom te reencontrar. Aqui as tâmaras da Arábia, deixa a pessoa mais jovem. Olha, traz umas para mim quando vier para cá, hein? Só não fez bem pro nosso Chiquinho Cesósimo. Esse daí não, esse daí tá envelhecendo a cada dia que passa. Ô, Pequinho, você talvez não saiba, mas a nossa produtora aqui, o 585 Estúdios, fica ao lado da casa da família Chamusca. Do Nel, do André, do Bira. É bem coladinho. Você sabe onde é, né? Muito legal. Então já tem raiz da família Chamusca aí nesse Já tem, com certeza. estúdio. Me conta aí, esse recorde da Liga Saudita é um orgulho para a tua carreira, né? De tantos treinadores brasileiros que já passaram por aí, de outras nacionalidades também. E você é o que mais atuou, mais esteve ali na beira do gramado. Hoje tem o nível dos treinadores aqui na Arábia, isso nos dá um orgulho muito grande, né? Pelo nível de investimento que esses clubes estão fazendo aqui, que a Liga tem feito. Então, a gente conseguir essa marca num cenário como esse é de muito orgulho para mim e para a representatividade do futebol brasileiro aqui na Arábia. Vamos lembrar lá do início de carreira, 1995, carreira nos times de cima, porque você já militava nas divisões de base, né? Olhando exatos 30 anos atrás, né? Porque foi 1995. Foi certeiro na sua carreira ter começado pelo Vitória? Sim, foi porque eu iniciei com um projeto nas categorias de base, né? E, enfim, peguei um cenário em que as pessoas acreditaram num técnico jovem, aos 29 anos, né? E então, Nilton Mota, Paulo Carneiro, que eram os principais nomes nesse momento do futebol do Vitória, e acreditaram no meu potencial como treinador. Então, isso, para mim, foi fundamental para ter o início de carreira tão cedo e que viabilizou, eu diria, o sucesso da minha carreira profissional. A gente mostrou uma foto ali do Péricles Chamusca, do Pequinho, nos tempos de jogador. Mostra aí de novo. No time, essa daí. Olha, tem Dito Lopes ali, Pequinho. Sim, Dito era o capitão desse time aí. Você lembra desse time? Eu só tô lembrando do Julinho, acho que do Mastrilho também. Aí Mastrilho, Julinho, Pedro Haroldo, era uma safra também muito legal do Vitória.
Eu consegui passar, né, todas as fases, porque eu fui da base do Bahia como jogador e depois fui para a base do Vitória. E eu consegui passar todas as fases do Vitória, desde a categoria de base, depois como jogador, depois categoria de base. Então eu vi praticamente o crescimento, né, o desenvolvimento do clube. Eu fiz o primeiro treino no estádio Barradão, que foi nessa época que o treinador do primeiro time era Gainete, eu era sub-20, e a gente fez o primeiro treino contra o primeiro time. Então, eu passei todas as fases aí acompanhei todas as fases do Vitória aí na sua formação como clube. Você não estava naquela debandada como jogador, aqueles jogadores saíram do Bahia pro Vitória, não, né? Mas você já fazia parte de comissão técnica? Eu saí do Bahia depois de conquistar o título do heptacampeonato de júnior. Aí eu fui para o Vitória como treinador de júnior, nesse mesmo movimento que saíram todos os profissionais, e eu fui nesse mesmo momento, eu fui para o Vitória para iniciar o trabalho. Junto com o Marcelo ou foi sozinho? Não, nesse momento, Marcelo chegou depois. Marcelo ainda estava jogando nesse período. Certo. Marcelo só chegou depois, quando eu estava no Vitória, que Marcelo começou a carreira dele como treinador na base também. A diferença de vocês é o quê? 2 anos? 1 ano, só 1 ano. 1 ano só, né? Eu sou mais velho em 1 ano. Pequinho, eu sempre bato nessa tecla aqui, de que o futebol baiano, seus dirigentes e seus torcedores também, sempre tiveram pavio curto, pouca paciência com treinadores da terra. Você sentiu isso na pele? E sente até hoje, assim, pelos seus amigos? Não, eu particularmente não vivi esse momento, porque eu tive, sei lá, o privilégio, né? Que eu iniciei num momento bom no Vitória. A gente fez um campeonato andando na frente o tempo todo, ganhamos os 4 turnos. Era um campeonato de 4 turnos, a gente ganhou os 4 turnos, ainda foi para a final. Então a gente, com números muito expressivos, então meu primeiro título foi assim, no Campeonato Baiano. Depois eu consegui entrar pelo Campeonato Brasileiro, desenvolvendo um trabalho bom e mantendo a equipe ali na zona intermediária da tabela, pelo nível de investimento daquela época, era um excelente resultado. Então eu saí depois disso, aí o clube... em consequência disso, depois teve uma queda de resultados, e isso terminou valorizando ainda mais o trabalho que eu vinha fazendo. Mas, enfim, não vivenciei isso. Às vezes que eu trabalhei aí na Bahia, inclusive no próprio Vitória, depois eu voltei a trabalhar, então não tive nenhum problema nesse sentido. Muito pelo contrário, tenho sempre um carinho muito grande de todos os torcedores de Bahia, de Vitória. Sempre que estou aí em Salvador, para mim é um privilégio. E diga-se de passagem, independentemente do Bahia, naquela época, 1995, estar numa queda técnica brutal, sem dinheiro, e o Vitória, disparado na frente, em cima dos adversários, o Galícia, tanto que o Vitória faz a final com o Galícia e não com o Bahia. O Vitória tinha um time bem arrumadinho, né? Ney Santos, Adoilson, Ramon, que infelizmente no meio da temporada foi embora, no meio junho, julho, foi para o Bayer Leverkusen, o próprio Rodrigo. Era um time azeitado, entrosado, né, Pequinho? Sim, era uma equipe de muita qualidade. Tinha o Wilson também, O Wilson, cara de sapo. Tinha muitos jogadores, Piquete, tinha muita opção, né? Um time Flávio, Vandeci, os zagueiros, o Borges. A gente tinha muitos jogadores de qualidade, e Bebeto Campos, alguns jogadores que subiram comigo, né, do trabalho da base. Então realmente era uma equipe muito forte, e até um dos últimos jogos que eu fiz pelo Vitória no Brasileiro foi contra o Flamengo. A gente ganhou de 1-0 lá do Flamengo, do time dos sonhos do Flamengo, com Edmundo, Romário, Sávio. até o Wesley também estava nesse momento, Sávio. E, enfim, era um grupo de muita qualidade. Mas quando chega o Brasileiro, aí a coisa fica diferente, né? Porque no Brasileiro, eu acho que faltaram investimentos. Acreditou-se demais no time
e também não teve um substituto à altura, por exemplo, do Ramon, que estava arrebentando no Baiano no primeiro semestre. Fato, isso aconteceu. Aconteceu a saída do Ramon, de Rodrigo também, foi vendido nesse mesmo momento. Então, realmente, jogadores desse nível é muito difícil um time com nível de investimento Vitória naquela época conseguir fazer uma reposição na altura, né? É muito difícil, porque eram jogadores acima da média. Então, isso foi fato, o clube saiu do Campeonato Baiano e perdeu força, né, técnica para o Campeonato Brasileiro. Isso, enfim, prejudicou talvez uma melhor participação no Brasileiro, mas se manteve ali no período que a gente estava trabalhando, 11º, no meio da tabela, mantendo ali uma condição de clube de investimento intermediário dentro de uma certa tranquilidade. Ô, Péricles Chamusca, como é o culto aos brasileiros aí na Arábia Saudita? Tanto a jogadores, que eu acho que já foi até maior, quanto a treinadores, porque eu acho que os treinadores abriram as portas do futebol árabe, né? O Evaristo no Catar e os próprios treinadores brasileiros aí na Arábia Saudita, eles cultuam muito ainda os brasileiros, ou isso perdeu um pouco de força de uns anos para cá? Porque 30, 40 anos atrás eles se miravam totalmente no jeito brasileiro de jogar. Hoje é um pouquinho diferente? Olha, eu acho que tem muito mais. A globalização trouxe, né, de uma maneira geral, no mundo inteiro, o futebol se difundiu, informações. O continente europeu, como é mais próximo também daqui do Golfo, terminou ganhando alguma vantagem em algum momento para essas questões dos sul-americanos. Vi que hoje, na verdade, dentro da região do Golfo, só de treinador sul-americano, não é brasileiro. Só tem eu participando das primeiras ligas como sul-americano. Então já houve muito mais treinadores sul-americanos aqui, e esse momento, eu falo que é um momento que a gente tem trabalhado para a gente retomar também esse espaço, né, dos treinadores brasileiros aqui no mundo árabe, e isso tem acontecido aos poucos. Tem vários treinadores brasileiros fazendo sucesso fora do Brasil, que começaram a chamar atenção, e isso também vai talvez devolver, né, esse espaço que já foi do treinador brasileiro. Mas hoje a disputa é muito mais acirrada, tem muito mais treinadores no mercado, né, de todas as nacionalidades. Então, às vezes, a questão de estar mais próximo em relação a vários outros fatores culturais. Então, tem vários fatores que interferem aí nessa relação. Deixa eu ver se eu falo a pronúncia certa do seu time atual, que é o Al Tawon. Tawon, é isso? Isso. Tá certinho? Al Tawon. Al Tawon. Tá certo. O Al Tawon, você já tinha treinado em temporadas passadas, aí você sai e vai pro Neon. Inclusive, eu trouxe a camisa do Neon aqui, ó, presente de Chiquinho Serzósimo. O Neon que o Péricles Chamusca dirigiu na temporada 24-25 e acabou subindo da segunda divisão para a principal. Não é isso, Pequinho? Isso. O Neon foi um projeto para subir com a equipe, né? Era a equipe de maior investimento da Yellow o ano passado, e a gente bateu todos os recordes de número de gols, número de pontos. Enfim, foi uma campanha fantástica, objetivos alcançados. E a gente já tinha vivido 2 temporadas aqui no Town, classificado para a Copa da Ásia também, na última temporada que a gente trabalhou aqui. E agora a gente veio de novo para esse projeto, já conhecendo muito do grupo, né? Vários jogadores que eu trouxe já estavam aqui, no caso de Maílson, goleiro, Giroto, zagueiro, Flávio Medeiros, meio campo, jogadores estrangeiros brasileiros que eu trouxe e que continuou aqui com a gente. Então, isso facilita muito, né, o desenvolvimento do trabalho. E é isso, mais uma temporada agora de sucessos, uma sequência aí de 5 vitórias e brigando em cima da tabela. Realmente começamos com um resultado ruim diante do Nasser, porque a gente jogou com o Nasser numa situação muito complicada de preparação.
muitos jogadores que se apresentaram depois de pré-temporada, problemas de contrato, outros de lesão, faltando contratar jogadores. Eu acho até que esse resultado que a gente teve ruim na primeira rodada ajudou a dar uma chacoalhada interna dentro do clube, aí vieram as contratações, jogadores locais, de estrangeiros, e aí a gente teve a data FIFA, que a gente conseguiu organizar o time, e agora vem numa sequência aí positiva de 5 vitórias. O Neon, Pequinho, tem uma história altamente curiosa, que ele é de uma cidade que ainda está sendo construída visando a Copa de 34, não é isso? O clube já existe, mas a cidade ainda está em construção? Conta aí um pouquinho. Exato. O projeto faz parte do projeto geral do turismo na Arábia Saudita, né? O projeto Neon é um dos gigantes que tem realmente essa cidade futurística, que é o The Line, sendo que tem vários outros projetos do projeto Neon também inseridos. The Line seria o principal foco, porque lá vai ter o estádio que vai ser construído para a Copa do Mundo em 2034. E o clube hoje faz sede em Tabuk, que é a cidade mais próxima da região de Neon, próxima ali do projeto Neon, e uma cidade que está sendo também uma cidade em construção, né, uma cidade que é pequena e agora está se tornando maior por conta da chegada do clube e do projeto. E é isso, a projeção aqui para o clube já consiga estar no The Line a partir de 2030, essa é a projeção do clube com estrutura definitiva. Por enquanto, toda a estrutura é provisória. 8 anos já na Arábia, né, Pequinho? Isso, é meu 8º ano na Arábia, eu tive 3 anos no Catar e 5 anos no Japão. Então, essa é a minha vivência aí de Ásia. Ainda rola muita dificuldade no idioma, ou você já aprendeu alguma coisa suficiente para manter contato com os jogadores, ou ainda é complicado, ainda tem que usar muito uma pessoa para traduzir, tradutor? Na verdade, no contato individual, a maioria dos jogadores árabes hoje aqui, eles falam inglês, então certo. A gente consegue se comunicar. O tradutor árabe é importante, porque alguns jogadores que não falam inglês, a gente tem que, às vezes, falar em português, aí vem a tradução em árabe, de português para árabe, e quando eu quero falar inglês, aí a tradução de inglês para árabe. Mas isso vai dependendo de cada momento, para que a gente possa alcançar o maior número de jogadores e menos traduções simultâneas ali, a gente faz às vezes individual, né? Mas não há problema, eu tento aprender algumas palavras e tal, mas para criar uma identidade com a cultura do país, mas não é necessário, a gente com o inglês e com o tradutor que nos ajuda bastante, a gente consegue desenvolver o trabalho de maneira geral. E hoje aqui, na verdade, a gente tem um staff com 11 pessoas. Né? Então, são 11 brasileiros trabalhando. Eu quero que você fale desse time completo aí. Quem são os brasileiros e os baianos, destaque para nós baianos, que trabalham com você. Pode falar aí como se fosse uma escalação mesmo. Primeiro fazer um link, que eu passei todas as fases do futebol, né? Que eu já fui nos clubes, eu somente, sem staff, trabalhando com o staff que estava no clube. Já trabalhei com staff mais reduzido também dentro do futebol brasileiro, mas esse nível que a gente atingiu agora aqui, de ter uma equipe completa, multidisciplinar, mostra a facilidade para desenvolver o trabalho e a interação para que a gente consiga ter resultados e colocar as ideias, as nossas ideias, né, que essa é o trabalho do staff, pegar todas as ideias do treinador e desenvolver para que isso aconteça. Hoje eu tenho um auxiliar que eu digo, não é só o braço direito, é braço direito, braço esquerdo, que é um cara sensacional, Cláudio Prates, que não é baiano, gaúcho. É baiúcho, né? Mas junto com ele, daí da Bahia tem Chiquinho, treinador de goleiro, tem o Maurício Maltês, que é o fisiologista, que trabalhou aí no Bahia também. Aí nós temos uma turma de Campinas, que é os 2 fisioterapeutas, Paulo e Tiago. Bruno, nosso analista de vídeo e
e também auxiliar. Aí vem Rodrigo, que é de Caxias, preparador físico, Rodrigo Poleto, com o auxiliar Flávio Trevisan, que é de São Paulo. Aí nós temos o Ellison, que é auxiliar de Chiquinho, treinador de goleiro. Temos o doutor Gustavo, que está comandando a nossa equipe médica hoje aqui. Ele fez um trabalho ano passado no FATEC e conseguimos trazê-lo esse ano para comandar o departamento médico aqui do nosso clube, fazendo um trabalho também de excelência. Então, a gente tem assim, uma equipe muito top, muito diferenciada, e isso faz uma diferença muito grande no dia a dia de trabalho. E para também integrar as famílias, né? Todos moram num condomínio internacional, então existe uma comunidade brasileira, além dos jogadores também que moram lá, e isso tudo facilita a adaptação de todos. Você, na sua profissão, na sua carreira, você tem uma particularidade que poucos têm, que é trabalhar com alguém da família, trabalhar com o irmão. Em alguns clubes você trabalhou com o Marcelo. Quais são os privilégios e quais são as saias justas de trabalhar com alguém tão próximo, seu irmão de sangue? Olha, eu tive sempre muita mais vantagem. E com ele também foi muito fácil, porque a princípio, quando você indica seu irmão para seu auxiliar, a princípio vai se pensar que está levando porque é seu irmão. Nepotismo. Né? Então, quem não conhece, que é nepotismo, né? Quem não conhece a capacidade, quem não conhecia, né? Então, quando o clube passa a ver o trabalho dele no dia a dia, entende que é um profissional de alto nível e, enfim, tá tudo certo eu só tive as vantagens de ter uma pessoa como ele, da minha confiança e com a capacidade que tem, e me ajudou muito em toda a trajetória dos 8 anos que a gente trabalhou junto. E depois ele também teve essa ideia de querer fazer a carreira dele solo, foi uma iniciativa dele. Enfim, mas foi um período muito bom de aprendizado, né? A gente realmente trocava muita informação, e como sempre eu faço com o meu staff, de maneira geral. Aqui a gente tem canal aberto direto, temos reuniões sempre 2 horas antes do treino, a gente chega ao clube, o staff todo se reúne para planejar o treinamento, dividir todas as ações para o trabalho em todos os departamentos, a interação de todos os departamentos, a partir do relatório médico, das respostas dos questionários dos jogadores em relação a todos os itens que a gente faz monitoramento dos atletas, desde o sono, hidratação, qualquer queixa além do futebol. Então existe um monitoramento também do extracampo do atleta, e aí a gente recebe essas informações, faz uma reunião completa entre departamento médico, departamento físico, fisiologia, a carga do dia do treino, entrelaça com as ideias para aquele dia de treino. Então, enfim, é sempre um trabalho muito legal e muito de uma alegria para trabalhar, de uma harmonia muito grande de todo o nosso staff. Mas divergências acontecem em qualquer família. E conta aí alguma divergência histórica que você teve com o Marcelo. Você queria montar um time, ele queria outro, ele achava que era melhor assim, queria botar um jogador e você não queria. Em algum lugar que vocês passaram juntos? Rapaz, eu vou ter que buscar aqui no fundo do baú aqui alguma coisa, mas sinceramente eu não... Alguma vez vocês ficaram sem se falar assim, por causa de alguma coisa, fiquei puto da vida, porque o Marcelo não quis isso, porque o Péricles não quis isso. Não, a única resenha que eu lembro dele é que ele falava o seguinte: quando era dia de folga, ele evitava de encontrar comigo, que ele achava que eu tinha cara de trabalho. Não falava de outra coisa, né? Era só de trabalho. Teve essa resenha aí, mas eu não me lembro assim de momento, nenhuma situação. Também faz algum tempo que a gente trabalhou junto, né? Olha, no Brasil, foi 2012. No Brasil, o Pequinho trabalhou no Vitória, trabalhou em N times, CSA, Confiança, Curitiba. Foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2002 com o Brasiliense.
trabalhou no Goiás, no Sport, campeão da Copa do Brasil pelo Santo André. Cara, você diria que é o título mais expressivo pelo tamanho do Santo André, pela falta de tradição, pelo elenco. Eu estava vendo o time do Santo André que foi campeão, você não tinha nenhum grande jogador, você tinha Dedmar, que foi do Vitória, tinha um dos mais conhecidos aqui da gente, Ramalho, Elvis e o Dedmar, né? E você acabou calando o Maracanã com 70 mil pessoas torcendo pelo Flamengo. Foi o título mais suado, assim, mais importante até agora da sua vida, pelo grau de dificuldade, Pequinho? Eu acho que no Brasil, sim, foi o título mais importante. Uma coisa que foi marcante também, acho que chamou mais atenção, porque 2 anos antes eu tinha ido à final com o Brasiliense da Copa do Brasil. Então, que era um time também de muita qualidade, que a gente conseguiu chegar com muito mérito ao final, e ainda teve muitas coisas aí nos jogos finais contra o Corinthians que poderia ter sido um resultado diferente, né? Mas, enfim, depois 2 anos depois eu cheguei de novo à final da Copa do Brasil com um time intermediário. Acho que isso também chamou muito a atenção. Mas o Santo André era uma equipe, o grupo muito comprometido, uma equipe muito qualificada coletivamente. Eu peguei a sequência de um trabalho de Luiz Carlos, do nosso saudoso Luiz Carlos Ferreira, que vinha fazendo já um trabalho maravilhoso no Santo André. Então eu peguei a sequência de um trabalho muito bom, e aí consegui dar continuidade a esse trabalho, e tive o Dedmar como uma pessoa muito importante nesse link na minha chegada, porque ele era o capitão, e ele praticamente fez esse link, né, da minha apresentação para os jogadores, da confiança dos jogadores que eu adquiri rapidamente. Então, foi uma pessoa muito importante, e como o Gil Baiano foi muito importante no Brasiliense. Sim. Foram 2 jogadores estrategicamente que foram muito importantes nesses resultados, porque eles me linkaram com o grupo de uma maneira muito rápida. E, enfim, um grupo merecedor, de números fantásticos até a final, né? Não foi um time que foi achando a classificação, foi um time que teve números maravilhosos durante toda a competição, e, enfim, muito parecido o caminho, as trajetórias Brasiliense e Santo André, sendo que até a final foi com o Simon, né, o mesmo árbitro, sendo que no Brasiliense ele não andou tão bem quanto o Corinthians, mas no Santo André ele fez o trabalho dele bem feito. Péricles Chamusca é o nosso convidado de hoje no Tá na Rede. Nos siga no nosso canal no YouTube, deixa lá o seu like e também se inscreve no nosso canal. Toda quinta-feira, 18 horas, tem um novo episódio. Aqui é o canal da Boleirada. Pequinho, eu falava até semana passada, a gente gravou com o Marcelo Santana aqui no Tá na Rede, eu falava da falta de reconhecimento, assim como falei com você, da falta de reconhecimento de Bahia e Vitória com treinadores da terra baianos. Me parece, assim, a impressão que eu sempre tive é que você foi numa evolução. Você foi treinador do Vitória, porque já conhecia, era baiano, conhecia as divisões de base, mas você foi evoluindo na carreira. De CSA, de Confiança, de Santo André, de Brasiliense, para Goiás, para Botafogo, para Curitiba. E você sentiu essa falta de reconhecimento dos dirigentes brasileiros para você alcançar um Fluminense, para você alcançar um Grêmio, para você alcançar um Cruzeiro, ficar mais tempo na primeira linha, na primeira prateleira do futebol brasileiro? Olha, eu acho que foi circunstancial, que o que aconteceu na minha linha do tempo aí, né, como treinador, depois que eu fui campeão com o Santo André, a gente foi para o São Caetano, brigou pelo título brasileiro, até quando a gente teve aquele fato triste, né, que eu perdi um jogador no jogo contra o São Paulo, o Serginho, o zagueiro. E ali a gente brigou pelo título brasileiro, até as últimas rodadas, com o São Caetano, que foi, sem dúvida, o melhor trabalho que eu fiz de pontos corridos no Brasil. E depois disso, eu fiz a sequência do Goiás, que me contratou para fazer um trabalho, um contrato de 2 anos, me contratou para fazer um trabalho de longo prazo, e me mandou embora, me demitiu invicto,
porque a gente perdeu o campeonato em 2 jogos em disputa de pênalti. A gente perdeu o Goiano para o Vila Nova em disputa de pênalti, e fui para o primeiro jogo do Brasileiro e ganhei o primeiro jogo fora de casa contra o Paraná e já estava demitido por conta do campeonato estadual. Então essa foi a primeira experiência que eu tive de sair com vitórias de um clube. Mas enfim, era um momento estavam achando que era perfil de treinador, e depois tiveram que voltar com um treinador do mesmo perfil que eu para dar seguimento a um ano que foi um ano de sucesso, inclusive, do Goiás, classificou para Libertadores em 2005. Bom, eu fui ao Botafogo, trabalhei no Botafogo na sequência, e o que aconteceu? Dali do Botafogo era para eu fazer essa sequência que você está falando. Isso, de clubes grandes. E então, nesse momento que eu estava dirigindo o Botafogo, eu recebi o convite para ir para o Japão. E irrecusável, né? eu estava praticamente recusando o convite de ir para o Japão, quando eu tive também um contratempo no Botafogo, com uma saída fora por conta de resultado, um empate nosso dentro de casa contra o time que depois foi campeão brasileiro, na época, o Inter. Enfim, e aí eu saí do Botafogo e aceitei o convite do Japão, que eu estava recusando, para poder iniciar o trabalho no Japão. E o que aconteceu? A partir daí eu fiquei 4 anos no Japão. A gente conseguiu desenvolver um trabalho fantástico lá. A gente pegou uma equipe que estava há 12 jogos sem ganhar, faltando 12 jogos para acabar o campeonato, e a gente conseguiu fazer uma sequência de 7 jogos, 6 vitórias e um empate, de um time que dava 12 jogos sem ganhar. E ainda não se salvou ainda com essa sequência. Que Botafogo era esse, o último Pequinho? Quem é que estava jogando na época? E a gente... você fala no escalação do Botafogo dessa época. Do Botafogo. Eu tô falando do time do Japão que eu fui. Do time do Japão, tá. Tô falando que eu saí do Botafogo para o Japão para pegar um clube que estava há 12 jogos sem ganhar. Enfim, aí esse trabalho eu terminei ficando 4 anos no clube, fui campeão da Copa Nabisco com esse clube, que vamos dizer, proporcionalmente, ser campeão com Santo André seria proporcionalmente igual, porque é um clube hoje que está na segunda divisão, de baixo investimento, e que a gente conquistou, da região de Quiúcha, o primeiro clube a conquistar um título nacional. Então, isso me distanciou muito do futebol brasileiro por 4 anos, e eu digo que as minhas escolhas de retorno foram que comprometeram a minha imagem de mercado, eu diria, dentro do cenário nacional, porque eu estava, depois desses 4 anos no Japão, eu podia voltar, esperar, pegar um clube no início da temporada, fazer um planejamento, iniciar com o clube, com um trabalho bem planejado, mas não, eu escolhi projetos de tirar clubes de rebaixamento na volta dessas voltas do Japão e volta do Catar. Então, eu acho que isso foi prejudicial para a minha imagem, porque a gente poderia pegar projetos muito melhores pelo trabalho que a gente vinha realizando fora do país, e por precipitação eu fiz escolhas inadequadas para, vamos dizer assim, calibrar minha imagem no mercado nacional, já que eu tinha ficado afastado por algum tempo. Então, acho que foi mais resultado disso, no meu caso em específico, né? Como profissional baiano e brasileiro, essa fatia de mercado que não me foi oferecido em algum momento, pesou por essas escolhas que eu fiz erradas em retornos ao país. Em algumas épocas, em algumas tantas trocas de treinadores que o Bahia teve ao longo desses últimos 30 anos, eu achei que você, em algum momento, fosse parar lá no caso, no antigo Fazendão. Já teve convites? Por que você nunca treinou o Bahia, o principal do Bahia, Pequinho? Já teve vários momentos que chegou a haver contato, mas não foi finalizado. Em algum momento que houve interesse, eu tinha contrato. Enfim, nunca houve esse encaixe aí.
Quando foi isso que houve para esse dirigir o Bahia. interesse? Que ano foi? Você lembra? Olha, eu não me lembro, porque faz algum tempo isso. Faz algum tempo. Não é da época do Grupo City, não. Foi anteriormente. Certo. Você já chegou a treinar clubes que já estiveram muito bem cotados no futebol brasileiro, eram fortes na década de 70, em boa parte da década de 80, mas caíram absurdamente e hoje tentam se levantar, né, à base de muita... a base da paixão do torcedor, principalmente um que é o Santa Cruz. Quando você esteve no Santa Cruz, a gente está falando de quase 30 anos, né, atrás. Você já identificava com o seu olhar, porque você tem um olhar muito de gestão também, você identificava que o clube estava se afundando? Porque até o início dos anos 80, para quem não sabe, o Santa Cruz era maior do que o Sport. Você já vislumbrava isso que ia acontecer no Santa? Não, eu não vislumbrava isso, porque a primeira vez que eu fui no Santa Cruz, na verdade, era o projeto da Parmalat. Era Santa Cruz, Palmeiras e Juventude. Então eu fui contratado pela Parmalat para ir, foi meu primeiro clube, né, que eu saí da Bahia, depois que eu dirigi o Vitória, foi o Santa Cruz, e graças a Deus eu fui lá para conhecer a minha esposa Juliana, que até hoje estamos casados aí. O saldo foi positivo. Foi o melhor dessa história. Mas enfim, e depois eu trabalhei no Santa Cruz novamente em 2003. 2003, 2004, fiz 1 ano e 4 meses de trabalho no Santa Cruz e eu nunca tive essa imagem, porque eu via o Santa Cruz comprando terreno para fazer o seu treinamento, tentando melhorar a estrutura. Então, eu via sempre a busca de uma melhora na estrutura do clube, nas condições do clube. E o Santa Cruz tem um patrimônio, que é o torcedor, que é um absurdo, como enche o estádio, e é uma torcida muito apaixonada também. E, enfim, é um clube que merece voltar, ter um destaque aí nacional pela sua tradição e pela tradição de torcida, né, que tem, pela grande torcida que tem. Para homenagear o Santinho, eu trouxe aqui um pôster original do placar do bicampeão pernambucano, 78 e 79, o Santa Cruz, que teve aqui, ó, mostra aqui, o Joel Mendes, olha aqui, tem Joel Mendes, tem o Carlos Alberto Barbosa, Joel Mendes, que jogou no Vitória, jogou no Bahia. O time aí. De 78 e 79. Carlos Alberto Barbosa, que infelizmente teve um ataque cardíaco dentro de campo quando jogava no Sport. Tinha o Joãozinho, olha o Joãozinho, ponto esquerda aqui. Givanildo, grande Givanildo aqui, treinador também. É o time de 78, 79 do Santa, que tinha o Pedrinho também, lateral esquerdo, muito bom. Eu falei do Carlos Alberto Barbosa, foi uma das fatalidades do futebol brasileiro. O Périx Chamusca participou, era treinador do São Caetano, quando aconteceu aquela infelicidade com o Serginho, dia 27 de outubro de 2004, né? Está fazendo agora 20 anos. A gente acabou vendo de perto, né, ao vivo, a morte de um jogador de futebol do São Caetano. O Serginho, Pequinho, em nenhum momento mostrou alguma anomalia, alguma queixa para os médicos, nem nos treinos? Não, ele era um jogador bem disciplinado e um jogador forte. Ele tinha disposição para treinar e era aquele jogador que cumpria carga de jogos. O time do São Caetano era um time muito competitivo, né? E muita qualidade de jogadores. Uma coisa que me marcou no São Caetano lá eu tinha Fernando Baiano, Varley e Fabrício Carvalho, 3 atacantes que jogariam, que seriam titulares em qualquer clube grande do Brasil. Os 3 estavam lá no mesmo momento no São Caetano. E com características até parecidas, né? Exato, era um absurdo, e eu tinha que estar conversando com eles, inclusive, porque os 3 tinham a expectativa de jogar, né? E aí, enfim, mas a gente viveu esse momento mais triste para mim, né, da minha carreira, que foi esse momento aí com perder um jogador em pleno jogo, nesse formato.
mas foi o maior desafio também como treinador, gerir esse grupo para retomar as forças, né? Porque existia uma socioafetividade muito grande de Serginho com todo o grupo. Mas, enfim, a gente conseguiu trazer forças ao grupo, levando para a imagem a ideia de que é o único título que a gente poderia conquistar para ele. E os caras compraram mesmo essa ideia, e a gente, depois de ter completado o jogo de São Paulo, que foi uma catástrofe para finalizar esse jogo, né? Teve que voltar ao campo para completar o jogo e foi horrível. Mas, enfim, depois a gente teve uma sequência de 5 vitórias e foi, no Campeonato Brasileiro, era muito difícil ganhar 5 jogos seguidos, e o São Caetano tinha uma equipe muito competitiva. E a gente foi brigar pelo título aí, faltando 3 rodadas, quando anunciaram que a gente ia perder 25 pontos por conta de um julgamento que teve em relação aí ao caso do Serginho. E aí a gente perdeu as forças daí nas últimas 3 rodadas, depois que anunciaram essa perda dos pontos. Ô Pequinho, o futebol brasileiro na atual fase, com a implementação de SAFs, com as mudanças que a toda hora atingem o nosso calendário, como a atual, né? O Brasileirão agora vai ser no primeiro semestre, ele te passa a credibilidade para voltar a trabalhar aqui, lhe atrai. A gente sabe que na Arábia Saudita, claro, tem a distância do Brasil, é outro país, é um país estranho, mas você tem uma estrutura boa no seu clube, recebe em dia, ganha talvez até mais do que ganhasse no Brasil, mas alguma coisa lhe atrai a voltar? Olha, Thiago, eu sempre falo que eu penso no futuro voltar, né, no futebol brasileiro, ter essa experiência novamente, mas agora eu não teria nenhuma disposição para isso. Eu acho que tem coisas ainda a melhorar de organização, né? Eu vejo coisas aí no futebol brasileiro ainda que parece que está na idade da pedra, torcida organizada, invadindo campo para conversar com o jogador, com intermediação da diretoria. Então eu vejo coisas aí que parece que está na idade da pedra. E então esse nível de organização não atrai nenhum profissional que está fora do mercado brasileiro, que vê um cenário totalmente diferente, como é aqui na Arábia Saudita, de organização, desenvolvimento do trabalho. Então, esse formato hoje do fortalecimento, né, do meu nome aqui na Ásia, leva que eu ainda vá continuar por alguns anos aqui trabalhando, e no futuro aí esperando que esse cenário aí de organização do futebol brasileiro possa melhorar, para que a gente possa sonhar de novo em trabalhar aí. Até a tendência é melhorar bastante, ter muito mais visibilidade por conta da Copa do Mundo que vem por aí na Arábia em 2034, né? E aqui você acredita esse boom de argentinos, de portugueses no comando técnico dos times brasileiros? Outro dia a gente estava vendo dos 20 clubes, mais da metade eram de técnicos do exterior. Eu não me lembro disso ter acontecido nunca no futebol brasileiro. Existe uma disseminação geral, né, de treinadores estrangeiros pelo mundo inteiro, isso é fato. Aqui tem de todas as nacionalidades também, tem vários portugueses e outras nacionalidades. É bem equilibrado aqui nesse sentido. Mas eu acredito que o Brasil atingiu esse estágio também pelo crescimento econômico, né? Os investimentos dos clubes brasileiros são maiores, e aí começou também a entrar nesse circuito de trazer treinadores estrangeiros. Eu só acho que chegou num ponto de não ter uma igualdade na condição que é dada ao treinador brasileiro, porque o treinador estrangeiro, a maioria, chega com sua comissão técnica, com contratos bem organizados, tem mais tempo para desenvolver o trabalho, que eu digo que no Brasil o treinador primeiro tem que ter sorte, e depois é que tem chance de trabalhar, porque primeiro ele tem que ter os resultados para depois o trabalho dele, que vai gerar os resultados, acontecer. E então o treinador estrangeiro tem tido vamos dizer, uma proteção maior nesse sentido. E eu acho que isso tem que ser dado aos treinadores brasileiros da mesma forma, contratos também mais equilibrados, e comissão técnica, equipe bem montada.
todos esses aspectos aí que alguns clubes já estão nesse caminho, né? Como é o próprio caso do Bahia, aí, que já é o treinador com exceção do Palmeiras, é o treinador com mais tempo de comando, o Rogério aí no Bahia, que é um planejamento de um clube que está fazendo o trabalho sério de planejamento e não vai no oba-oba de resultado, tem os objetivos bem traçados, enfim, esse cenário se transformando num cenário comum do futebol brasileiro, aí sim eu acredito que o futebol brasileiro vai desenvolver ainda muito mais, enfim, mas essa questão dos treinadores eu acho que é uma coisa meio que globalizado, essa ideia de treinadores estrangeiros no mundo inteiro, nos mercados diferentes. Quais são as jogadas, os lances que você sente mais falta no futebol brasileiro? Você diz, poxa, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Olha, eu acho que ainda você vê, né, a criatividade da identidade do futebol do Brasil, de criatividade, do drible. Você tem jogadores aí... O cara não pode mais driblar, Pequinho, senão ele é achincalhado pelo adversário. Não me drible não. Pô. Não, isso aí não existe. Isso aí realmente já passou do limite em relação à disciplina e às regras, né? Então, mas eu acredito, sim, até acho que aqui o futebol da Arábia tem muito jogador local aqui que tem um pouco disso do futebol brasileiro, de criatividade, de habilidade para fazer jogadas diferentes. E o que o futebol da Arábia vem tentando melhorar, né, para a estruturação do jogador local é justamente o trabalho de base, a estruturação física de base desses jogadores, que hoje está se melhorando, porque era sempre não foi bem feito esse processo anteriormente, e agora o trabalho é esse, para que cada vez cheguem jogadores mais preparados de qualidade aqui do futebol local. Para quem não sabe, Péricles Chamusca treinava junto com os campeões brasileiros do Bahia em 1988, né, Pequinho? Você fazia parte do grupo, né? Eu fui preparador físico de Evaristo de Macedo no ano de 89. No ano que o Bahia foi campeão, eu era o preparador físico do Sub-20 e a gente fazia treinos conjugados com o primeiro time e com isso o Evaristo conheceu o meu trabalho. E quem era o técnico do Sub-20 nessa época? Isso aí era em 88, né? Sim, quem era o técnico do Sub-20 nessa época? O treinador? Era Gilson Porto. Gilson Porto. Grande ponto esquerda, Gilson Porto. Era Gilson Pereira Porto. No caso, eu acho que eu confundi. Foi o Marcelo que treinava com os jogadores do Bahia de 88. Né? Marcelo era jogador ainda. Marcelo ainda era jogador. Marcelo, nesse ano, ele jogou o Baiano e depois ele foi emprestado. Mas ele estava nesse grupo aí. E eu, ano seguinte, é que eu fui efetivado como preparador físico, com 23 anos, né, acabado de formar, e eu fiz o Campeonato Brasileiro de 89 como preparador físico do time principal do Bahia, junto com o professor Jorge Lago. Jorge Lago. Que foi a pessoa que me trouxe para o futebol no Bahia, foi o professor Jorge Lago. Quando eu estava na universidade, iniciando os trabalhos, ele me colocou como assistente dele no trabalho de força, na musculação, e aí que eu iniciei a minha trajetória dentro do futebol do outro lado, através do professor Jorge Lago. Primeiro, lá atrás, professor Delmar Santana, que me levou da Escola Teresa de Lisieux para o Bahia, para as categorias de base do Bahia, na época ainda de Bebeto, essa época ainda que treinava lá na Boca do Rio. Enfim, essa é uma trajetória aí longa de base do Bahia, depois base do Vitória. Você jogou muito no Clube Português também, né? Jogou muito no Português. Clube Português, Clube Português, exatamente. Me fala uma coisa, além do Bahia, você jogou onde mais aqui no Bahia? Na Bahia, no Galícia também? Não, eu não. Eu joguei na categoria de base do Bahia e do Vitória só. Só, né? Depois disso, eu já fui para a Universidade Católica de Salvador para fazer o curso de Educação Física e fazer essa troca de lado bem acertada. Por que a sua carreira foi tão curta? Foi uma opção de dizer, não, eu quero estudar?
Na verdade é o seguinte, nesse ano no Vitória, quando eu estourei a idade para subir o primeiro time, o Vitória tinha sido campeão com o Gainete em 1995, 85, desculpa, Isso. 1985. E aí o projeto do clube era pegar a maioria dos jogadores e emprestar para os clubes menores para dar experiência e tal. E eu tinha passado no vestibular de Educação Física em Salvador, e aí eu falei, ó, eu vou continuar aqui ou eu vou seguir minha vida na área acadêmica. E aí foi o que aconteceu, graças a Deus. Pequinho, qual a melhor formação, o melhor time brasileiro de todos os tempos que você viu jogar? Taticamente, tecnicamente, aqueles 11 que serviram de inspiração para o que você pensa hoje sobre futebol? Acho que é uma unanimidade isso aí, talvez o brasileiro, né? O time de 82, né? Do Tele. Tele. Eu acho que ali a gente vê toda a qualidade, né? Toda a criatividade, organização tática, ter a posse, ter velocidade, que eu sempre prego no meu modelo, né? De jogar, que às vezes eu gosto de carimbar. Esse time joga com posse de bola, para propor o jogo, é um time que tem essa característica. E o outro time fala um time de transição, porque joga em velocidade. E eu sempre construo a minha equipe no formato que se a gente tem espaço, a gente usa a velocidade. Então, a gente tem que ter a velocidade para transição. Se a gente tem espaço para isso, a gente não precisa fazer a posse de bola por posse, eu não acredito. Eu acredito na posse quando o adversário já se fechou e você vai ter que fazer posse de bola para mexer o adversário e para criar os espaços novamente que você quer usar. Mas, se você já tem os espaços, o jogo é vertical, o jogo é de velocidade. Então, esse é o meu pensamento, a minha filosofia como treinador, que eu sempre tento colocar nas equipes que eu tenho montado. Eu quero que você cite um exemplo de jogador altamente profissional com quem você já trabalhou, aquele cara que serve de espelho para todo o grupo. Aí eu tenho que escolher Dedimar. Dedimar. Dedimar é um atleta, é um exemplo de atleta, de pessoa, um profissional comprometido com o coletivo, sem vaidades. É um cara, é um atleta que seria, para mim, um modelo de atleta inteligente, faz leitura do jogo, se comunica bem com os companheiros, tem boa gestão de grupo dentro do vestiário. Ele é um jogador, para mim, que tem essas qualidades que um atleta deveria ter para ser completo. Dedimar, que foi jogador do Vitória, foi jogador do Palmeiras também, naquele comecinho da era Parmalat. O Dedimar foi campeão comigo da Copa do Brasil, né? Sim, ele é um dos jogadores que estava lá nesse time. Um exemplo, tem gente que torce o nariz, mas sempre tem, toda regra tem sua exceção. Um dirigente que não é só conhecedor, mas cumpridor e extremamente dedicado ao clube. Um cara que cumpria as promessas, que era realmente de grupo e não pensava só em causa própria. Das experiências, qualquer experiência minha de todos os clubes que eu trabalhei. Isso. Eu posso citar o nosso saudoso Bebeto de Freitas, lá do Botafogo. Foi por ele que eu fui para o Botafogo. Na época o Botafogo estava sem condições financeiras, devendo 3 meses de salário, tinha vários problemas financeiros, mas ele me convenceu de ir. E eu fui por ele porque acreditava muito ele era um cara muito profissional e com assim, muita emoção nas coisas, e me convenceu de trabalhar no Botafogo no momento difícil do Botafogo em relação à questão financeira. E eu acho que ele foi um dos caras melhores que eu trabalhei com essa relação aí. Hoje, fazendo parte aqui do cenário do Tá na Rede, camisas do Criciúma. Essa do Criciúma acho que é de 2002. Camisas da minha coleção, hein? Do Neon, já falei. Temos aqui atrás a do São Paulo de 2007. Camisa que foi do Pirulito. Acho que essa camisa foi do Alex Silva. Isso, Alex Silva, camisa 31. Lindona.
do São Paulo, com o escudo da Conmebol. A camisa do Santos, acho que dessa época é 2003, 2004, camisa que foi do Renato. E aqui mais um pôster, deixa eu destacar mais um pôster aqui, que é do Grêmio, da revista Placar. Campeão brasileiro de 81, com Nilmar, Leão, Paulo Roberto, China, quem é ali? Casimiro e De Leon, Tarciso, Wilson Tadei, Baltazar, Paulo Isidoro e Odair. Tá aí o Grêmio campeão brasileiro de 81 em cima do São Paulo. Péricles Chamusca, Pequinho, saudade. Grande abraço. Dê um abraço também nos baianos da sua comissão técnica, especialmente ao Cara de Pinha, Chiquinho Serzósimo, ao Claudinho Prates, pessoas qualificadas e que são seus parceiros aí, todos os demais também, alguns eu conheço, outros não, e espero vê-lo na primeira prateleira do futebol brasileiro, porque você merece estar. Eu sei que você está muito bem aí, tá? Não tem do que reclamar, mas venha para cá porque a gente gosta muito do seu trabalho, gosta muito de você. Eu tenho absoluta certeza que está com 60 anos, está um menino, ainda tem muito que dar no futebol brasileiro, viu, Pequinho? É isso aí, Thiago. Eu tenho esse desejo no futuro, né? A gente ainda voltar a trabalhar em alto nível aí no Brasil. E vou levar a sua camisa agora. Pô, a dona Juliana vai levar a sua camisa aí agora em dezembro. Camisa do Altal, para você colocar na sua galeria. Do Altal eu não tenho ainda não. Eu tenho do Al Nassr, tenho do Neon e tenho do outro clube, uma amarelinha que o Chiquinho me deu. Um time amarelo. Não foi o Al Nassr, não. Deve ser Altal. Deve ser do Altal. Deve ser do Altal da temporada passada. Anterior, exato. Pequinho, deixa o seu endereço no Instagram, por favor. @Péricles Chamusca. Né? @Péricles Chamusca é o endereço do nosso... É o perfil do nosso Péricles Chamusca no Instagram. O Péricles que gentilmente nos atendeu direto da Arábia Saudita. Abraço, Pequinho. Dá um beijo também, dona Juliana, tá bom? Agradeço a ela pelo tempo que você ficou com a gente aí. Falou que quando você vier, que aí ela fazia muqueca quando você ia lá em Guarajuba. Ah, né? sim. Mas que aqui ela vai fazer um ensopado de camelo. Pô, não, muito obrigado. Valeu. Fica pra eu levo daqui o acarajé. Tá bom? Se passar na imigração, né? Tem isso também. Não passa na imigração, não, né? Passa, pô. Passa? Camarão passa? Lagosta? Não, acho que não. Beleza, Péricles Chamusca em mais um episódio do Tá na Rede. Nos siga no YouTube, Tá na Rede. Só ir lá na busca. E no Instagram, Tá na Rede. .podcast. Toda quinta-feira às 18 horas tem episódio novo. Se inscreva no nosso canal, deixa lá seu like. Tivemos mais um episódio maravilhoso, dessa vez com o técnico Péricles Chamusca, baianíssimo. Valeu, gente, até o próximo Tá na Rede. Grande beijo, grande abraço.